O livro que eu vou falar hoje não é exatamente para criança, mas sim para quem conta história para as crianças. O nome do livro é Caleidoscópio do Contador de Histórias. Ele foi escrito por 3 autores, Lenice Gomes, Fabiano Moraes, Giba Pedrosa, e foi ilustrado pelo Luciano Tasso. E se você gosta das indicações que eu dou aqui e quer ajudar o canal, clica aqui embaixo em inscrever-se. Esse livro ele é para contadores de histórias profissionais, amadores ou amantes da contação de história. Ele faz uma leitura do que é o ato de contar histórias e ele faz isso de uma forma muito bonita. Ele é escrito em formato de poema. Tem um poema principal ali que conduz o livro e também vários poeminhas temáticos que querem justamente conversar e te fazer refletir sobre cada ponto que compõe a contação de histórias. Quem gosta de contar histórias, quem conta histórias, pode fazer muita coisa naturalmente, digamos assim, porque sentiu vontade, se sentiu tocado, e o livro ele analisa ponto a ponto. Porque quando você conta história, a história ela é modificada, mesmo que você tente contar quase que lendo o livro, porque você sempre vai colocar ali um pouco da sua interpretação, do seu ritmo, da sua fala, e tudo isso vai enriquecendo a história. Até eu mesmo, quando eu venho aqui comentar de algum livro, eu sempre vou trazer um pouco da minha identidade, da minha cultura, né, da minha tradição, de como eu fui criado, de todas as minhas escolhas. Então, tudo isso vai impactar aqui sobre por que eu destaquei um ponto específico da história, por que aquele conto me chamou a atenção, ou um outro conto não chamou, um conto me encantou e outro não. E eles analisam isso de uma forma muito bonita. Novamente, eles trazem em poemas, então não é um trabalho técnico. Eu não busquei sobre, mas até imagino que seja resultado de alguma coisa técnica, de algum estudo realmente, uma monografia, uma tese, e eles traduziram isso em poema, porque parece realmente que eles se debruçaram ali para pensar realmente, olha, então como que a identidade do contador de história se compõe, sabe? Como ele consegue temperar essa história? Então, eles fazem essa análise do que te encantou, né? Porque eu mesmo, quando eu comecei esse canal, eu comecei muito do nada, assim, eu sempre quis produzir para o YouTube, porque eu trabalho com produção de vídeos, né, mas eu produzo para os outros, edito e gravo. E aí eu falei, eu tenho equipamento aqui, quero gravar, que eu gravo e tal. E assim, foi bem essa questão de encantamento. Teve um livro que eu li, e aí eu comentei com uma amiga, que foi o Colecionador de Segredos. E aí eu falei, nossa, a conversa tava tão boa, que eu falei, eu vou sentar e vou gravar, e foi. E aí eu falei, vou começar a gravar, e aí desde então tô semanalmente gravando. E sempre os livros que eu trago, pra mim, a palavra principal, assim, é o encantamento. Sempre eu escolho eles porque me encantaram, sabe? Óbvio, também tem, às vezes é por outro motivo. Às vezes tem um livro que ele tratou um assunto científico de forma muito interessante. Eu falei, nossa, que legal isso. Ou então, a história foi muito criativa, então que legal, mas é sempre um encantamento. Esse livro consegue trazer isso, e não só no formato do texto. As ilustrações também são perfeitas, são lindas demais. Então, cada página dupla, ele tem diversas páginas duplas sem texto ou com pouco texto, e assim, cada página dessa daria para compor um quadro, assim, sabe, dá vontade de tirar do livro aqui e emoldurar e colocar na parede, assim, são muito lindas as histórias, você vê que ele traz ali uma questão cultural, realmente lembra um monte de coisa, tem uma que te lembra muito cordel, aí lembra aquelas festas de boi bumbá, sabe, de carnaval, algumas, sabe, é muito interessante, é muito bonito. Então é um livro que eu recomendo para todos que de alguma forma tem esse encantamento por contar história. Eu não tô falando só em vídeo, sabe, é contar história para sua criança, em sala de aula, seja lá o que for. Acho que vale a pena você conseguir se debruçar e se entregar um pouquinho para esse livro, e aí ter uma visão um pouco mais analítica, digamos assim, do que a gente faz, pode nos ajudar a valorizar os pontos fortes ou melhorar os pontos fracos ali que a gente tem, que a gente pode sentir na nossa contação. E uma coisa que pessoalmente me tocou muito nesse livro é sempre que eles falam desse encantamento, sabe? O encantamento que as histórias causam, que você consegue passar adiante, que você consegue causar, e também o encantamento que a gente tem que ter no olhar para a vida, sabe? Das pequenas coisas que nos encantam. Eu vou falar aqui mais ou menos uma frase, né, que está no livro. No encantamento nós despertamos, e na fantasia nos tornamos mais fortes. Para traduzir para vocês,
as cores da realidade.